Leitura do livro O Poder do Agora. Introdução. A origem deste livro. Não vejo muita utilidade no passado e raramente penso a respeito dele. Mas para que você compreenda a transformação que pode ocorrer na sua vida ao acessar o poder do agora, vou contar como me tornei um mestre espiritual. Até os meus 30 anos, eu era extremamente ansioso, sofria de depressão e tinha fortes tendências suicidas. Hoje, parece que estou falando da vida de outra pessoa. Tudo começou a mudar um pouco depois do meu aniversário de 29 anos, quando acordei certa madrugada com uma sensação de pavor absoluto. Não era a primeira vez que eu tinha uma crise de pânico, mas aquela, com certeza, foi a mais forte de todas. Tudo parecia estranho, hostil, absolutamente sem sentido. Senti uma profunda aversão pelo mundo e principalmente por mim mesmo. Qual o sentido de continuar a viver com o peso dessa angústia? Para que prosseguir com essa luta? Um profundo anseio de destruição, de deixar de existir, tinha tomado conta de mim, tornando-se até mais forte do que o desejo instintivo de viver. Não posso mais viver comigo, eu pensei. Então, de repente, tomei consciência de como aquele pensamento era peculiar. Não posso mais viver comigo? Eu sou um ou sou dois? Se eu não consigo mais viver comigo, deve haver dois de mim, o eu e o eu interior. Com quem o eu não consegue mais conviver? Talvez, eu pensei, só um de nós seja real. Fiquei tão atordoado com essa estranha dedução que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas não tinha mais pensamentos. Fui arrastado para dentro do que parecia um vórtice de energia. No início, o movimento foi lento, mas depois acelerou. Fui tomado de um pavor intenso e o meu corpo começou a tremer. Eu ouvia as palavras: não resista, não resista, como se viesse de dentro do meu peito. Eu estava sendo sugado para dentro de um vácuo que parecia estar dentro de mim e não do lado de fora. De repente, eu perdi o medo e me deixei levar. Não me lembro de mais nada depois disso. No dia seguinte, eu fui acordado por um pássaro cantando no jardim. Nunca tinha ouvido um som tão maravilhoso antes. Meu quarto estava iluminado pelos primeiros raios de sol da manhã. Sem pensar em nada, eu senti. Eu soube que existiam muito mais coisas para vir à luz do que nós percebemos. Aquela luminosidade suave que atravessava as cortinas da janela do meu quarto era o próprio amor. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu percebi que nunca tinha reparado na beleza das pequenas coisas, no milagre da vida. Era como se eu tivesse acabado de nascer de novo. Durante os 5 meses seguintes, eu vivi num estado permanente de paz e alegria. Depois, essa sensação diminuiu de intensidade, ou talvez eu tenha simplesmente me acostumado com ela, pois se tornou o meu estado natural. Embora eu continuasse vivendo normalmente, tinha percebido que nada que eu viesse a fazer poderia mudar realmente a minha vida. Eu já tinha tudo de que eu precisava. Eu sabia que algo tinha acontecido, algo profundamente significativo, mas eu não entendia exatamente o que. Eu só compreendi anos mais tarde, depois de ler muito sobre espiritualidade e de conviver com pessoas que também se interessavam por isso.
eu percebi que eu já tinha vivenciado uma transformação que muitos desejavam. Aquela pressão intensa do sofrimento naquela noite forçou a minha consciência a pôr um fim à sua identificação com a infelicidade e com o falso eu interior, aquele amedrontado que minha mente havia criado para me controlar. Reflexão. Uma coisa que a gente faz muito e perde muito tempo e muita vida é viver no passado. De que nos serve o passado a não ser para nos ensinar algo, a não ser para nos tornar mais fortes, mais sábios, mais experientes? Ele não serve para nada. Mas nós, infelizmente, nos mantemos geralmente em algum ponto do passado que dói, que nos faz lembrar de pessoas, de situações difíceis que nos trazem dor. Relembrar ou lembrar é viver a mesma situação novamente. E por que nós insistimos tanto em viver situações dolorosas, não perdoar, desejar vingança, desejar a justiça? Muitas vezes nós desejamos a justiça a nosso favor, mas junto com esse desejo de justiça, tem também um desejo de vingança, a vontade que temos de ver a outra pessoa sofrer por aquilo que fez, ver a outra pessoa pagar por aquilo que fez. A justiça virá, você desejando ela ou não, porque é uma lei natural. Só que enquanto você carrega essa dor do passado, você está revivendo aquela situação, gastando o seu tempo, sua energia, sua fé, se enfraquecendo porque você precisa da energia para manter aquilo, enquanto para as coisas do dia, do presente, do agora, te falta energia. Você está gastando no lugar errado. E quantas vezes nós dizemos, né, eu não posso mais, eu não aguento mais, eu não quero mais. E a gente descobre anos depois que a gente está ainda repetindo as mesmas coisas. Mas nós aguentamos sim, nós permanecemos sim, nós lutamos sim. Quantas vezes nós dizemos eu não aguento mais? E passam-se anos e anos e anos e você está lá. Porque segundo diz a palavra, Deus não nos dá uma prova que não possamos suportar e vencer. Vencer com a graça dele. Aliás, até esse termo é errado. Deus não nos dá prova, né? As provas são parte da nossa vida natural. Não é Deus que vai, agora eu quero te dar esta prova, eu quero te fazer sofrer, eu quero ver se você vai conseguir. Não é nada disso. As provas, as dificuldades, os atropelos são parte da vida natural. E a gente, infelizmente, atribui geralmente situações difíceis, desagradáveis a Deus. Deus quer, Deus quis, Deus fez, Deus falou. Não é bem assim. A gente pode começar a compreender a vida como ela é. A vida é cheia de dificuldades. A vida é cheia de desafios. E a nossa missão é passar por cada um deles. E com a graça de Deus, porque Ele disse que nunca faltaria a graça dele para nos socorrer, para atravessar os desertos conosco, né? E como nós conseguimos encontrar essa força, essa graça? Interiorizando, voltando-se para dentro, como ele diz que foi arrastado para dentro de um vórtice de energia. Essa energia é a graça de Deus, é o Espírito Santo, é a centelha divina, é como você quiser chamar, que habita em você. Existe um ser divino vivendo através do seu corpo as suas experiências, as experiências humanas. E como eu já disse, ele não quer uma vida miserável e desgraçada, ele quer uma vida abençoada. Por isso ele está sempre aí, te ajudando, partilhando com você todas as coisas, te levando à vitória, te dando orientação. Mas para que a gente entenda, para que a gente escute, para que a gente perceba, é preciso essa interiorização.
se deixar arrastar para dentro, silenciar, porque também diz a palavra que a voz de Deus é como uma brisa. E todo esse barulho da nossa cabeça, toda essa agitação da vida, preocupação, a gente já está hoje preocupado com o amanhã, a gente está vivendo hoje, refletindo ou revivendo dores do passado, a gente nunca está no presente, a gente nunca está no agora. A gente sofre as tristezas passadas e as ansiedades futuras e deixa de viver o presente, que se chama presente, o hoje, o agora. E essa voz lá dentro está o tempo todo dizendo para a gente: não resista, não resista, não resista. O medo que a gente tem do silêncio, o medo que a gente tem da solidão, a gente quer estar sempre falando, sempre ouvindo, seja televisão, seja rádio, seja música, seja pessoas, ou sempre falando, e nunca quer estar sozinho. Mas é no silêncio e é sozinho que a gente consegue essa interiorização, né? Ser arrastado para dentro. Deus está o tempo todo tentando nos arrastar para dentro. Não resista, não resista, não resista. Quando a gente perde o medo e se deixa levar, né? Vai de encontro a Ele. Sempre há uma calmaria, uma resposta. Aquilo que pode ser resolvido será resolvido. O que não pode ser resolvido agora vai haver o tempo. Os recursos que eu não tenho agora me serão dados. Mas tudo isso tem que acontecer dentro da calmaria. Na agitação diária, você querendo arrebentar os muros com o próprio peito não vai dar certo. Não é assim que funciona. O seu corpo, a sua mente, os seus sentidos humanos não têm essa capacidade. Você vai bater de frente com o muro, você cai, o muro não. É só com Deus, com o divino, com o espiritual, com a centelha, com o Espírito Santo, é que a gente consegue transpor esse muro, né? Ou a gente transpõe o muro ou ele vem abaixo, não importa como seja, mas será feito. Mas é preciso esse aquietar. A gente diz que confia em Deus, que acredita em Deus, mas sai dando porrada para todo lado, sai dando murro em ponta de faca. Quando a gente realmente acredita em Deus, a gente para e deixa Ele fazer a parte dele. A gente fala que acredita em Deus e sai por aí dando cabeçada para todo lado. Por quê? Porque eu quero resolver. Eu acredito desacreditando. Eu quero resolver, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer agora. Então você não confia realmente, então você não acredita realmente. Porque quando Deus faz, Ele faz de forma perfeita e não é na pressa. Não é no susto, é de forma perfeita. E a gente precisa entender, aprender a esperar esse tempo das coisas, né? Ele precisa mover o mundo, mover o universo para que alguma coisa chegue até você, Ele vai mover. Então senta, espera, confia. Dá um tempo para Ele, dá um tempo para Ele fazer. E a gente precisa também começar a perceber as belezas, as pequenas bênçãos, as bênçãos diárias, agradecer pelas pequenas coisas, né? Eu já falei aqui outras vezes, hoje mesmo é um dia muito frio, eu cheguei há pouco em casa, tá muito frio, meu Deus do céu, como vai passar as pessoas que moram na rua? Então a gente entra dentro de casa, fecha a porta, fecha a janela, tem um chuveiro quente para tomar banho, uma cama, um cobertor, roupas de frio, meia, uma comida quente para comer, e a gente não presta atenção nessas pequenas coisas, pequenas em modo de dizer, né? Porque o que é de nós sem elas? O que é de nós sem elas é o que está acontecendo com as pessoas que hoje estão na rua, vão passar essa noite fria na rua. E a gente não agradece. Eu não sou diferente daquela pessoa que está morando na rua. Eu não tenho merecimentos que ela não tem. Eu não sou filha de um pai que ela não é. Somos filhos do mesmo pai, temos os mesmos direitos. Deus criou todo esse mundo e deu de graça a todos nós. A distribuição do homem é que acabou danificando toda essa beleza. Mas é para todos. Então eu não posso pensar que eu tenho minha casa, eu tenho minha cama, minha comida quente porque eu trabalho, porque eu isso, porque aquilo. Não, eu não sou diferente dele. E se fosse eu? Tem muitas crianças que nascem nessa situação. Que escolha ela teve? Poderia ter sido eu. Então eu tenho que agradecer e pedir por aqueles e fazer também, sempre que possível, por aqueles que têm menos.
Agradecer pelas pequenas coisas que não são pequenas, contemplar as belezas da vida. Quantas vezes a gente anda pela rua, né, e não consegue, não vê uma flor, não vê a planta, não vê a formosura, o poder, a beleza que tem numa árvore. Hoje eu estava pensando, vi uma árvore magnífica. Meu Deus, quantos anos ela levou para se tornar essa árvore formidável, impossível de abraçar, com vários troncos formandos ali. A gente não observa, a gente não contempla a criação. A gente não contempla Deus, porque Deus está na criação. Nada do que eu faça pode me fazer mais ou menos feliz se eu não tiver a felicidade dentro de mim. Essa felicidade encontrada nas pequenas coisas, na paz, na comunhão com Deus, com o divino, com o sobrenatural. Hoje eu deixo o meu recado principalmente às pessoas que pensam em desistir, deixar de acreditar. Por que você faria isso? Pergunte-se por que você faria isso. O que vai te trazer de benefício desistir? O que vai te trazer de bom deixar de acreditar? Nada. Muita gente, infelizmente, né, como ele diz aqui, ele tinha sentimentos suicidas até. Infelizmente, as pessoas que pensam que vai findar a sua dor com a morte, elas estão completamente enganadas. A morte é só do corpo. Você, pessoa, você, alma, você, ser divino, você não morre. Você só deixa o corpo. Então nada acaba. Se você pensa que vai deixar de sofrer porque vai deixar este corpo, e para onde você vai? Com a sua alma manchada, com a sua alma perturbada. Para onde você vai? Desistir não é uma opção. Deixar de acreditar não é uma opção. Eu deixo de acreditar hoje. Quanto tempo falta para eu morrer no meu tempo natural? 20, 30 anos? Eu vou fazer o que com esses 30 anos? Se eu estou desistindo agora, se eu estou deixando de acreditar agora? São 30, 20 anos pela frente. Demora para passar se você não estiver fazendo nada. Ai, como demora. Se você estiver mergulhado no tormento, no desânimo, no desalento, na falta de fé, na solidão, na dor, como demora. É melhor arregaçar as mangas e continuar lutando. Pense muito sobre isso. Não existe morte. Não para você ser eterno, de alma. Você apenas deixa o corpo. Então não pense que você vai findar sofrimentos, tirando a sua vida, desistindo, deixando de acreditar. Não, você vai findar o seu sofrimento, arregaçando as mangas, e mesmo quando tudo gritar o contrário, você continuar seguindo em frente, de acordo e em parceria com o divino que existe em você. Fica com Deus, até a próxima leitura.